Técnicas orçamentárias. Nós temos o orçamento tradicional, o orçamento por desempenho, o orçamento programa, o orçamento base zero, o orçamento participativo, o orçamento por resultados, o orçamento incremental, o orçamento empresarial. O orçamento tradicional, clássico, inglês ou francês, refere-se à primeira dimensão. É um instrumento contábil ou de controle político. Não há questionamento sobre objetivos e metas, e a figura do planejamento não faz presente. Surgimento, Inglaterra, em 1822, refere-se ao liberalismo. Principal critério para a liberação de recursos era o controle dos gastos no ano anterior. Características. Apresenta valores para as despesas e refere-se ao detalhamento da despesa, com pessoal, material, serviços, etc. Caracteriza-se pelo incrementalismo. Baseia-se no orçamento do exercício anterior e enfatiza aspectos passados. O aspecto jurídico é mais importante que o aspecto econômico. Busca o equilíbrio financeiro e a neutralidade. Não existe preocupação com as demandas sociais. Considera apenas as necessidades das unidades orçamentárias e seus elementos. Ela fixa ou autoriza as despesas e prevê as receitas. Foca no controle, objeto e natureza do gasto, o que o governo compra. O orçamento por desempenho, também conhecido como orçamento funcional, refere-se à segunda dimensão. Apresenta os propósitos e objetivos para os quais os PS se fazem necessários, os custos dos programas propostos para atingir aqueles objetivos e dados quantitativos que meçam as realizações e os trabalhos levados a efeito em cada programa. Não tem planejamento, mas busca resultados. Enfatiza o desempenho organizacional, resultados. É uma evolução em relação ao orçamento tradicional. Possui aspecto negativo, que é a desvinculação entre planejamento e orçamento. Procura-se saber o que o governo faz e não simplesmente o que o governo compra. Surgimento, estado do bem-estar social. Dimensões, o objeto do gasto é secundário e possui programas de trabalho e ações desenvolvidas, adequação à necessidade coletiva. Tanto no orçamento desempenho quanto no orçamento programa, a classificação da despesa é feita de acordo com o objetivo final do gasto. O orçamento programa, que refere-se à terceira dimensão. Identifica as despesas em funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Os elementos essenciais são os objetivos e os propósitos, os programas, os custos dos programas e as medidas de desempenho, ou seja, os indicadores. O orçamento programa é um instrumento de planejamento ou administração da ação do governo. Ele estabelece e fixa objetivos e metas a serem implementados. Há a quantificação ou a gerência de objetivos. É vinculado ou harmonizado junto ao orçamento participativo e identifica os produtos finais que constituem o alvo das ações de governo. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. O orçamento-programa permite identificar duplicidade de esforços ou alternativas programáticas, relação insumo-produto e expressa financeira e fisicamente os programas de trabalho do governo. O foco do orçamento-programa é o objetivo do gasto e possui ênfase no que a instituição realiza e não no que ela gasta. Discrimina as despesas segundo sua natureza, e o principal critério de classificação é o funcional pragmático. As despesas públicas são fixadas a partir da identificação das necessidades públicas, sob a responsabilidade de um certo nível de governo. Os programas devem considerar todas as atividades e seus projetos relacionados, inclusive as regulatórias, que juntos ajudam à consecução de seus objetivos. Os programas são monofuncionais, de modo que cada programa esteja ligado somente a uma função. Programas são construídos de forma hierárquica. Cada programa terá um número de subprogramas. Cada subprograma está relacionado somente a um programa. Cada subprograma será desmembrado em várias atividades e projetos. E cada atividade e cada projeto relaciona-se apenas a um subprograma. Surgimento nos Estados Unidos, final da década de 50. Refere-se ao Estado Social Fiscal. Em 1964, houve a introdução ou adoção do orçamento-programa. Em 1967, houve o reforço com o Decreto-Lei 267. Em 1988, houve a consolidação da adoção e da introdução do orçamento-programa. Em 1998, houve a efetivação, tendo estabelecido normas para a elaboração e execução do plano plurianual e dos orçamentos da União. O orçamento base zero, também conhecido como orçamento por estratégia, é uma técnica de apoio ao orçamento-programa
e valoriza o planejamento, e não há que se falar em novas projeções. Exige uma reavaliação periódica das despesas associadas a cada ação ou programa. A essência do orçamento base zero é a tomada de decisão, e é mais adequada para empresas com fins lucrativos. Aumenta a participação de todos os níveis no planejamento das atividades e na elaboração dos orçamentos. Realiza a revisão crítica dos gastos tradicionais de cada área e não considera o ano anterior como referência. Analisa, prevê e avalia todas as despesas propostas e não apenas as das solicitações que ultrapassam o nível do gasto já existente. No início de cada exercício, o gestor deve justificar o seu gasto e não considera direitos adquiridos, ou seja, não tem exceção. Desvantagem: difícil implementação, é complexo, custo alto, produz montanha de papel, prejudica o planejamento de longo prazo e tem pouca participação dos níveis hierárquicos superiores. O orçamento participativo é obrigatório para os municípios e discricionário para a União e Estados. O orçamento participativo busca decisão descentralizada e cria conselhos populares. Contempla a população no processo decisório por meio de liderança ou audiências públicas. Possui âmbito local, processo educacional, caráter deliberativo e alto grau de mobilização social. A sociedade apenas sugere, ou seja, dá opiniões e define prioridades em investimentos em obras ou serviços. O orçamento por resultados. A ideia principal é os cidadãos explicitarem quais resultados querem, em contrapartida aos recursos repassados ao setor público. É um método para a elaboração, execução e avaliação de programas governamentais. É um sistema que o orçamento de uma instituição, órgão ou empresa está vinculado à obtenção de um resultado específico e pré-determinado. O objetivo é contribuir para que o Estado implemente políticas públicas que atendam aos interesses e às expectativas do cidadão, criando valor público. O orçamento por resultados possui foco na efetividade. Procura evitar a alocação inadequada dos recursos financeiros e desperdícios. A sociedade define os resultados, ou seja, vincula a administração. O orçamento incremental ou inercial é realizado mediante incorporações de acréscimos marginais e não privilegia a eficiência do gasto e a evolução da ação governamental, mantém a mesma estrutura da despesa do período anterior e considera o passado para projetar o futuro, e as ações e prioridades estabelecidas no passado tendem a permanecer inalterada ao longo do tempo. O orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar as despesas, os ganhos e os investimentos que a organização terá em determinado período de tempo. O foco é o lucro. O principal intuito é o de estabelecer objetivos e metas, cujos resultados são acompanhados e comparados, tomando ações corretivas ou preventivas, caso sejam necessários. Nós temos o orçamento operacional e o financeiro. O operacional refere-se a vendas, produção e despesa, e o financeiro ao caixa, aos itens de linha, que permite aos responsáveis pelas decisões gastar apenas uma quantia máxima fixa em itens específicos. O financeiro, o de capital ou investimento, que representa a compra de ativos fixos, cujo custo se distribui por vários períodos sob a forma de depreciação. As projeções das demonstrações financeiras e a análise de indicadores econômicos e financeiros. Princípios do orçamento empresarial. Envolvimento da alta administração. Sistema de custeio bem definido. Comunicação integral, que deve ser ágil, eficiente e participativa e sem barreiras. Expectativas realistas, que deve ser evitado tanto o conservadorismo exagerado quanto o otimismo irracional. Destacar diferenças significativas, que devem ser analisadas apenas as diferenças significativas. Estipulam-se as faixas de tolerância. A participação nos lucros, que deve reconhecer o esforço individual dos funcionários e também do departamento. O plano operativo é um instrumento de planejamento. Nós temos o orçamento anual, econômico e monetário. O orçamento anual são responsáveis por estabelecer as metas de curto prazo a cargo do setor público. O orçamento econômico representa a projeção esperada para a economia como um todo. E o orçamento monetário trata de fixar a correspondência entre o crescimento da economia e o volume da oferta monetária, procurando preservar a estabilidade do sistema econômico. Era parte das estimativas dos dispêndios globais e das receitas totais do governo, e fixava tetos para contas das autoridades monetárias, incluindo subsídios para os produtos agrícolas. Vigorava no Brasil antes da Constituição de 88. Outros orçamentos, nós temos o teto fixo, o gerencial e o adaptativo. O orçamento com teto fixo possui critério de alocação de recursos através do estabelecimento de um quantitativo financeiro fixo, obtido mediante a aplicação de um percentual único sobre as despesas realizadas em determinado período. Esse percentual único serve de base para que os órgãos ou unidades elaborem suas propostas orçamentárias parciais.
O orçamento gerencial. O desempenho dos programas e órgãos públicos possui um instrumental de apoio à ação gerencial. A finalidade é manter as programações direcionadas para a realização das políticas públicas. O orçamento adaptativo. Os gastos ocorrem de modo que as metas de redução do déficit público sejam alcançadas, e quando atingem níveis que comprometam a redução, são acionados procedimentos de cortes lineares na autorização de gastos.